Rádio Elohim, a sua melhor companhia de todos os dias. Somos o povo mais feliz da terra. Temos fé para vencer o mundo. Rádio Elohim Gospel. Escolhido, adestrado pelo Senhor, o valente, inconformado, gerado pra fazer a diferença. Web Rádio Elohim Gospel, uma rádio voltada para os propósitos de Deus. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Eu só quero tua presença. A partir de agora, na Rádio Elohim, programa A2, Construindo uma Aliança Eterna, com o pastor Paulo Sérgio. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho, sou e também quem eu sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou e também quem não sou. Levante as suas mãos e cante. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer
presença. Yeah. Hoje não vou te pedir nada, só quero levar. Programa A2, Construindo uma Aliança Eterna, com o pastor Paulo Sérgio. Que a tua graça. Shalom, querido ouvinte. Nessa manhã de sexta-feira, o tempo dando uma melhorada, né? Tranquilizando um pouquinho, apesar de o rio ter subido um pouco, a Defesa Civil estando aí trazendo alertas, né? E a gente fica, né, atento, mas Deus está no controle, não vamos perder aí a visão. Deus está no controle, vai ficar tudo bem. Daqui a pouco está baixando, o sol está abrindo, né? E a gente está agora com um visual novo, pastor. Não sei se você já viu, né? Aí. Olha lá, coisa boa, né? Então, visual novo aqui. Hoje, programa na mesa do conselheiro. Bom dia, Alexandre. Deus abençoe. Pastor André, bom dia, pastor. Bom dia a todos. Bom dia, pastor Paulo, pastor Israel. Bom dia, Alexandre. Bom dia, pastor Israel. Bom dia, Alexandre. Bom dia, pastor Paulo, pastor André. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. Um dia de paz para nós, de muita luz, muito esclarecimento. E vamos em frente. Vamos em frente, que atrás vem gente, né? E assim, algo que tem tomado conta do nosso coração é motivação, né, pastor? Tem comentado muito, estamos motivados, né, pastor? Motivado, muito motivado com o Senhor. O restante não está fazendo mais, não está tendo mais importância, né? Nossa vontade é buscar a vontade do Senhor. E hoje aqui, né, vamos estar falando um pouco sobre a cultura, né? Qual a influência da cultura na minha fé? Ela tem influência? Deveria ter ou não tem? E eu vou estar lendo um texto aqui para a gente refletir nele. Lógico que vai ficar aberto para a gente poder compartilhar sobre isso. Mas antes de começar, pedir aqui o pastor André para estar orando, colocando as mãos do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus nos conduza aqui. Afinal de contas, nós vamos falar, né, usando um tema sobre cultura, mas trazendo um entendimento das coisas que Deus tem para nós. Amém? Pai Santo, no nome de Jesus, nós te exaltamos nessa manhã, nós te bendizemos e te agradecemos pelas tuas misericórdias, ter se renovado sobre cada um de nós. Muito obrigado, Pai, nosso coração é teu, a nossa vida é tua. Ó Deus, nascemos para te adorar, estamos vivos agora para te servir, é isso que queremos fazer. Ministra a nós, ministra a todos os ouvintes, a tua graça, a tua paz e a tua salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém. E deixar aí, claro, né, Alexandre, convocando aí, né, as pessoas que estão nos acompanhando para participar, não só acompanhando e ouvindo e vendo, mas dando uma palavra, mandando aí um áudio pelo WhatsApp ou escrevendo algo aí no Facebook. Eu vou ler o texto aqui de Lucas 9, verso 1, verso 6, é interessante isso aqui, né, onde Jesus envia aqui os seus discípulos uma missão. Convocando os 12, Jesus lhe deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças, e os enviou a proclamar o reino de Deus e a cura os doentes. E ele lhes disse: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, até partirdes do lugar. Onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como testemunho contra eles. Assim eles saíram e percorreram todas as aldeias, proclamando o evangelho e curando por toda parte. É interessante esse texto aqui, né, trazendo por uma contextualização. Você vai, normalmente quando a gente visita alguém, né, por questão de educação, alguém não recebe, não, tá bom, Deus abençoe. Seria assim o normal, não seria? Pastor André, pastor Israel. Mas aqui Jesus dá uma ênfase aqui, uma questão. Onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como testemunho contra. E aí quando me veio esse tema sobre a influência da cultura, ouvimos muitos, nesse tempo eu ouvi muito isso. Quando se vai falar da vontade de Deus, de uma caminhada com Deus, mas o povo aqui é assim, pensa desse jeito.
Isso realmente acontece? A cultura influencia? Não era para influenciar? Como que isso se dá? Pastor Israel, pastor Andrew. Bem, pastor Paulo, esse é um tema bem interessante, porque nós precisamos fazer assim, a meu ver, uma avaliação bíblica. Nós somos uma cidade do interior e a gente sabe que cidade do interior, ela preserva muito tradições. Sim, não é? Exatamente. As tradições locais, as tradições familiares. A gente tem impressão, e eu tenho isso por certeza, que quando fazemos parte de uma comunidade, como a comunidade São Fidélis, nós temos influências dos nossos pais. Eu não estou falando só dos nossos pais consanguíneos, mas aqueles que nos antecederam, né? E eles vêm trazendo uma série de tradições. Eu, por exemplo, fui criado ali, nasci e criei na Penha, praticamente minha mãe professora. Eu fui criado pelos meus avós, né, junto dos meus avós. Eu morava na mesma casa que o meu avô paterno e materno e minha avó materna. E a gente tinha por costume ouvir histórias, né? Eu não sou tão velho assim, mas a televisão não era tão difundida, não tinha tantas opções como se tem hoje. Então a gente, muitas vezes à tarde, sentava com o vovô e ele ia contar casos, ia contar histórias. Me lembro de Guilherme perdido nas matas. Eu gostava de ouvir história de Guilherme perdido na mata, entendeu? Então a gente recebe um padrão que até hoje isso se manifesta em mim, porque às vezes eu me vejo pregando, tem aquela veia assim cômica, e isso está em mim, não tem como retirar, porque faz parte da minha estrutura. Bem, mas nós temos um porém nisso aí, que a gente tem que ver até onde aquilo que eu recebi por tradição não se levanta como um impedimento para a revelação de Jesus. Para se receber a Jesus, e não é apenas se transformar em um ser religioso, mas aquilo que o apóstolo Paulo, ele diz, de ser transformado pela renovação da mente. Ser renovado na mente não quer dizer que todas as tradições serão removidas, mas aquelas que se contrapõem à verdade, quando você nasce de novo, elas começam a ser removidas. O apóstolo Pedro diz isso, né, em 1 Pedro 1,18, que por tradição fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Então, existe aí, e eu quero colocar-me assim, que existe aí uma linha divisória entre aquilo que não se contrapõe à verdade, que é Jesus Cristo. E se não se contrapõe, se eu tiver o meu neto, eu posso sentar com ele e falar de histórias de Guilherme perdido na mata para ele. Isso é um bom instrumento para estreitar o relacionamento criar com o meu neto, criar vínculo. Exato. Entendeu? As comidas que a minha avó fazia, isso é tradição. Isso é tradição. Era o leite de cabra que ela fazia para mim, ela me chamava de Léo. Eu levantava, ela já tinha a cabra lá, e ela ordenhava a cabra, trazia o leite na hora para mim, e eles me criaram com muito carinho. Vovó Angélica e vovô Abel me criaram com muito carinho, eles tinham muito carinho comigo, entendeu? Então, quando lá em casa matava porco, entendeu? Vovô já sabia. Eu ajudava a matar o porco, eu segurava o porco para castrar, segurava o porco para matar,
muitas vezes, quem sabe disso, né? Mata, abre, tira o fato, a vovó já pegava o fato para fazer a frissura, para fazer a morcela, para fazer a frissura de porco, para a gente comer com angu. E depois a gente ia pelar porco, tocar fogo no porco. Eu pelava porco com faca. A gente pelava o porco. Mas aí vovô, quando eu abria, tirava aquilo tudo, ele ia lá, cortava o rinzinho, porque ele sabia que eu gostava de comer o rim. Vovó lavava bem lavadinho, botava na panela, o rinzinho é de léu. Eu gostava de comer o rinzinho do porco na hora assim. Entendeu? Então, essas coisas, elas são muito interessantes, elas fazem parte da nossa vida. Agora eu quero te perguntar, o que isso se contrapõe à verdade? Nada. Nada. Eu fui criado nesse meio. Entendeu? Então, muita coisa que eu tenho comigo é coisa dos antigos, né? É coisa da roça, é uma linguagem, eu compreendo muito bem, isso faz parte do meu nascedouro, de quem eu sou. Mas no dia que eu encontrei a Cristo, muitas das coisas que eu aprendi, elas precisaram ser transformadas, porque eu conheci a Cristo. Eu tive que, como Paulo disse em Filipenses 3, eu tive que considerar como refúgio, se eu quisesse conhecer a Cristo. Né? A cultura de uma cidade é boa, a cultura fidelense é boa, desde que essa mesma cultura não se contraponha à verdade de Cristo. Porque aí nós temos que examinar as Escrituras, João 5,39, porque nós cuidamos de ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de Jesus. Jesus é Senhor. E sendo Ele Senhor, Ele tem que ser Senhor da cultura. O senhorio dele tem que ser vigente sobre a cultura, de tal forma que a minha cultura não se torne uma desculpa para que uma barreira para que não se conheça a luz e a verdade que é Jesus. É interessante essa colocação, pastor, que na Bíblia a gente vai lendo, a gente não vê propriamente o Senhor tentando mudar a cultura. Ele traz algo para mudar a mente, para começar a mudar a mente, aí sim, né, a pessoa mudar. Veja a vida de Daniel, tirado lá da sua terra, vai para a Babilônia, mas ele não mudou o seu comportamento em detrimento da cultura do povo da Babilônia em adoração. Mas certamente ele comia lá algumas coisas ali, né, acho que até a roupa ali, porque ele não estava mais na sua terra. Não tinha mais a roupa que ele tinha lá. Ele vivia na Babilônia, viveu anos. A vida dele foi na Babilônia após 17 anos, mais ou menos. Né? Mas a cultura não fez com que o Deus dele... Agora, você vê como é que é a influência disso? Você não vê Daniel falando assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem escreveu isso? Foi Davi. Então você vê que a cultura do pastoreio de alguém que viveu no campo, cuidando de ovelha, influenciou a maneira dele perceber a Deus. Não atrapalhou, influenciou. Você não vê Isaías falando o Senhor é meu pastor. Mas você vê Isaías totalmente ligado. E ele foi um profeta messiânico. Ele falou do reino, mas ele foi altamente influenciado pelas questões do reino. Capítulo 6, no ano que morreu o parente dele, rei Uzias, quer dizer, ele estava ali sendo influenciado pelo quê? Pela cultura da corte. Então, na hora de perceber aquilo ali, ele vai manifestar aquilo que está ali. Mas não de maneira a impedir dele enxergar que o rei Cristo é superior aos reinos dos povos. É esse entendimento. Eliseu era o quê? Boieiro e plantador de sicômoro. Quando ele vai falar e tudo que ele vai manifestar algo que não o impediu. Quando Jesus foi falar para Pedro e André, vinde e vos farei o quê? Pescadores de homens. Você chega perto de um pescador, a linguagem dele, a maneira dele está totalmente voltada para esse conceito, essa cultura da pesca, da comunidade de pescadores. Se chegar ali na comunidade de pescadores, você, para fazer uma abordagem,
segundo Jesus, Jesus ia falar, aplicar as coisas. Usou ele a não falou assim, ó, cultura. vocês largam isso tudo aí, vocês esquecem tudo. Se tirar isso tudo, extingue a pessoa enquanto ser afetado, influenciado, gerado no meio da cultura. É verdade. Fica muito claro, né? Acho que, apesar de ser, assim, de chamar atenção esse tema, mas acho que é muito claro para nós à luz da palavra, né, pastor André? Uma das últimas orações do nosso Senhor Jesus na terra, João 17, no verso 15, ele fala assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não tem como a igreja sair do mundo, a não ser no dia que nós fomos arrebatados. A igreja, ela precisa estar aqui. Eu até preguei esses dias atrás no Angelim. Deus planta a sua igreja exatamente em lugares hostis, para que a igreja, na unção do Espírito Santo, possa transformar aquele lugar pela glória de Deus, pela cultura dos céus. Então, o pastor Israel falou de 1 Pedro, existe o bom e o ruim, né? O que Pedro diz, a gente foi removido, tirado das vãs tradições, daquilo que não glorifica Deus. Mas Salomão também diz, não remova os limites, os marcos antigos que foram estabelecidos pelos nossos pais. Obviamente está falando de pais biológicos, está falando também de pais espirituais. Então existem alguns marcos, aliás, que estão removendo da nossa sociedade e que está prejudicando muito. Um bom dia, uma boa tarde, bênção pai, bênção vô, o respeito, principalmente dentro de casa, não é? Porque é a partir do seio familiar que a gente vai começar a respeitar as pessoas que estão lá fora. Esses marcos, eles não podem ser removidos, eles não podem, não é? Isso é bom, marcos de boa educação, de respeito, não é? De seriedade, de honestidade, isso não pode ser removido. Da mesma forma, outras coisas que não glorificam Deus, como foi colocado, sim, isso será tirado, não é? Então, não tem como a igreja sair do mundo, mas obviamente ela não pode ser influenciada pela cultura pagã do mundo. A igreja precisa influenciar o lugar onde ela está plantada pela cultura dos céus. É um entendimento, né? Trazer o entendimento. Até porque foi o que o pastor falou. Cresceu ali, né? Naquela questão. Eu, quando era pequeno, todo dia quase. Pequeno não, né? Quando era novo, pequeno que eu continuo ainda. Eu não mudei muita coisa na altura, não. Né? Quando eu era mais novinho, criança pequena lá em Barbacena, a minha avó, todo dia ela tinha lá um galinheirozinho lá, tinha galinha, né? Que colocava os ovos todo dia de manhã, ela cozinhava um ovo, mas não de modo que a gema ficasse dura, não, molinha, né? Quebrava em cima, botava um salzinho, misturava, ovo a gema quente, molinha, ovo quente. Todo dia, praticamente, fui criado com aquilo ali. E isso fica na minha memória, eu guardo até hoje, não faço mais, né? Mas são coisas assim que verdadeiramente não interferem. Se eu praticar novamente, quiser colocar ao meu filho, ao meu neto, tá aí. Pastor Paulo, eu tive o privilégio de fazer um curso no Instituto Bíblico de Jerusalém e eu tive uma aula de cultura judaica e uma coisa que me marcou muito nessa aula, que um dos professores ele nos disse assim: nós não podemos gentilizar o judeu, nem querer judaizar o gentio. Eu gostei muito. Ele disse assim, olha, nós não podemos querer gentilizar o judeu, porque o que eles preservam estabelece o parâmetro que os conserva enquanto povo. O judeu ele mantém até umas coisas muito interessantes, talvez o amigo ouvinte não consegue ouvir, não saiba ainda. Você chega num McDonald's lá em Tel Aviv, você não encontra
esse hambúrguer que mistura a carne com o queijo. E a gente fala assim, ó, mas eu queria um cheeseburger. Lá em Jerusalém, dificilmente você vai achar. Por quê? Existe um padrão na lei mosaica que você não poderia matar o bezerro no leite da mãe. Então, enquanto ele mamava. Então, a lei, na rigidez da lei, você não sabe se aquela vaca que estava ali, que forneceu leite, se o bezerro que forneceu a carne estava ainda no processo de amamentação. E ele, para não quebrar essa regra, eles não comem. Qual o problema nisso? Qual o problema? Não tem problema. Mas aí eles dizem assim, não adianta você chegar numa sociedade cristã, né, no padrão de cristianismo, chegar lá e começar a atacar isso. Isso é uma tradição que eles têm, que os preserva enquanto povo, e nós, na revelação que temos, porque Deus, ele freou o trato com os judeus, porque ele começou a tratativa com a igreja. No dia que terminar o tratamento com a igreja, ele vai voltar a tratar o povo judeu. Entendeu? E nós agora não temos que interferir nisso. E haja visto, e aí eu vou me reportar a essa situação, que a manutenção dessas tradições para o povo judeu os tem tornado um povo altamente eficiente, uma sociedade altamente eficaz. Você, quando vai a Israel, você não vê favela, não tem mendigo na rua, não tem meliante, não tem pedinte. Você pode trafegar nas ruas de Jerusalém 3 horas da manhã, você, sua esposa, seus filhos, vários judeus, eles trafegam de madrugada, indo para o Muro das Lamentações, e quem já foi lá sabe que a cidade velha tem aquela luz lúgubre, entendeu? Tem muitas zonas escuras, você passa no meio daquelas vielas escuras, não tem um sequer bandido. Não prolifera. É um estado bem gerido. É um lugar de progresso. Eu tive na Universidade Hebraica, fiz curso na Universidade Hebraica. Lá não se faz uma cadeira só. Se a pessoa for lá estudar medicina, ele tem que fazer outra área. Eles fazem 2. Então, eu tive lá com pessoas que estavam fazendo medicina e fazendo contabilidade. Nunca, porque eles trabalham com a mente do profissional o seguinte: se inviabilizar uma área, você tem outra. Então, eles trabalham para que a engrenagem nunca pare. Sempre com possibilidade. Sempre com possibilidade. Quer dizer, mas eles têm tradições e culturas fortes. Entendeu? Então, olhando pelo lado da cultura, quer dizer o seguinte, que quando você mantém os seus marcos, as suas tradições, você tem possibilidade de ter uma referência na vida. Quando se arranca seus referenciais, você é um cidadão completamente solto. E a deriva de qualquer coisa. Desde que isso não impeça, não seja um impeditivo para você conhecer a Cristo, que é Senhor absoluto, que é o nosso Senhor. E isso não abre. Quer ver? Vou colocar. Quem não gosta de lidar com mineiro? O mineiro é uma tradição pura. O mineiro tem a sua tradição de fala. O mineiro começa a falar, ele começa, para nós, tá. Ele começa a falar cantando. E é uma cultura apaixonante. Agora você vai dizer que mineiro não vai poder ser mineiro? Que ele não vai gostar do feijão tropeiro dele? Entendeu? Então, é claro, agora, graças a Deus que lá em Minas Gerais nós temos igrejas fortíssimas, nós temos a Igreja Batista Lagoinha, temos a Igreja Getsemane, tem a comunidade da Zona Sul, do pastor Neif, entendeu? Então nós temos lá pessoas que são mineiras, que você chega lá, você sabe que eles são mineiros, eles preservam tradições mineiras, mas Jesus Cristo é Senhor de Minas e Senhor da vida de muita gente. Eu acho que isso que é bonito. Eu vejo aqui, já vou passar a palavra eu, pastor André,
quando eu falei que a preocupação do Senhor não é a cultura, a gente vê, eu consigo ver, e caso os pastores aí discordem de mim, vai ser bom essa questão. Davi, ele lá vai para o terraço, em vez de ir para a guerra, vai para o terraço, vê Betseba tomando banho, ele vai, traz ela aqui, ele adultera, e o interessante, quando ele é colocado na parede pelo profeta, olha aqui, vai ser exortado. Vai ser em cima daquilo. Então, a ira de Davi, porque ele fala assim, mas o viajante veio à casa do rico, este não quis tomar uma de suas ovelhas, um de seus bois, para preparar alguma coisa para o viajante. Ele vai falar sobre a troca ali. Então a ira de Davi se inflamou contra esse homem e disse a Natã: eu juro pelo Senhor que o homem que fez isso deve morrer. Restituirá o quádruplo pela ovelha, porque fez isso e agiu sem compaixão. Aí Natã vai dizer, então Natã disse a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi sobre Israel, te salvei da mão de Saul. E aqui que me chama a atenção, olha bem: e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, daria muito mais. Porque, né? Você vê que Deus não estava ali preocupado com a tradição, até porque Êxodo 20 vai falar sobre o mandamento, não adulterarás. O problema foi ele pegar uma mulher que era do outro. Isso aí. Então, eu vejo, claro, Deus tentando tratar o homem num viés de adoração a ele, mas a cultura vai entrar depois. A transformação, aquilo que o senhor colocou, pastor Israel, se a cultura está impedindo a aproximação, uma koinonia do homem com Deus, aí ela vai ser transformada. Pastor A cultura, ela tem a sua importância, de fato, para formar a nossa identidade de cidadão. Porém, eu creio nisso, Deus está acima dela. Deus está acima da cultura. E a cultura não pode nos engessar. Por exemplo, Pedro tinha uma cultura de não comer animais impuros. Era cultura judaica, acho que até hoje, sim, lá para o judeu que pratica o judaísmo. Bom, mas ele teve uma visão de um lençol descendo para esses animais e Deus disse: mata e come. Não, eu não posso, Senhor. Olha a cultura. Isso é impuro, olha a minha cultura. E Pedro estava certo na sua cultura, porém estava errado em não obedecer a uma ordem de Deus que está acima da cultura. Deus disse: Pedro, não torne impuro o que eu santifiquei, mata e come. Tinha uma cultura, ainda tem para o judeu, o sábado. O sábado sagrado, Jesus Cristo vem e ele faz no sábado o que a tradição muitas vezes não permitia fazer. Jesus curava no sábado. Jesus fez no sábado e foi perseguido por causa disso. E quando tentaram arguí-lo, ele disse: olha, está aqui quem é maior do que o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Então, a glória de Deus está acima. Deus deixou a cultura da glória e veio na nossa cultura mostrar para nós que Ele é Senhor soberano e absoluto. Então nós precisamos ouvir a Deus. O que é que Deus quer falar conosco? O que é que Deus quer fazer? Jesus Cristo mesmo usou em suas parábolas situações do dia a dia. Agricultura, pecuária. Ele usou uma fala, uma linguagem que o povo entendesse. Veja a importância da cultura. Porém, sempre apontando para o Criador, sempre apontando para o Senhor, sempre apontando para que a vontade de Deus se estabeleça sobre tudo e sobre todos. Porque Ele veio, como diz Paulo em Colossenses, em Cristo Jesus, Deus está reconciliando todas as coisas. Céu, terra, tudo está sendo reconciliado com Deus. Veja, tudo isso em Cristo precisa voltar para Deus. Muito bom isso. A gente percebe que em cima disso, pastor Paulo, eu vou tomar outro caminho que é pertinente ao assunto. Fica à vontade, pastor. Que quando hoje nós estamos ouvindo muitos discursos, nós temos ouvido com muita veemência alguns que defendem algumas ideologias dizer que o que atrapalha a sociedade
é a tradição judaico-cristã, como um fator que inviabiliza o progresso da sociedade. Alguns que se dizem progressistas, eles estão tentando sulapar as bases da cultura judaico-cristã e a cultura. E eles colocam a cultura judaico-cristã. Porque, querendo ou não, aquilo que se fundamenta e aquilo que se perpetua geração após geração, que começa nas tradições da família, naquilo que é plantado no seio familiar, vai constituindo uma identidade enquanto povo. Por isso que nós estamos falando aí de cultura. A questão da cultura não é a cultura do baile, a cultura do teatro, porque alguns querem separar a questão cultura das raízes familiares, que daquilo que gerou, constituiu a sociedade até aqui. Então alguns, por pretexto, né, e querendo já cooptar, dominar, estabelecer alguns construtos a fim de um suposto progressismo, eles estão sulapando essas raízes, mas justamente para tirar a identidade. Porque uma coisa, a tradição, ela nos identifica quanto povo. Nós somos brasileiros, em qualquer lugar do mundo, o povo olha, brasileiro! Se alguém aqui já foi fora do país, você chega em qualquer lugar, você pode ir num país aqui hispânico, você pode aqui se atravessar de Foz do Iguaçu, quando você chega ali em Cidade do Leste, entendeu? Pedro Ramos Cavaleiro, o cara olha para sua cara, brasileiro! Está escrito na sua testa, você nem vê o letreiro, mas está escrito na sua testa. Você vai à Europa, você vai no Oriente Médio, está escrito na sua cara que você é brasileiro. Agora, quando nós vemos os discursos que tentam remover a cultura, sabe o que eles querem? Que a gente se torne uma coisa transgênera, sem sexo, sem cor, sem fala, uma coisa. Por quê? Porque é mais fácil de ser tangenciado, é mais fácil de ser guiado. Quem tenta remover o fundamento é que quer dirigir o pensamento. Preste atenção no que eu estou falando. Você que me ouve, quem quer retirar o fundamento, quer governar o seu pensamento, ele tem um alvo, que é a sua mente. Ele quer colocar você no lugar que ele quer colocar. Nós não estamos aqui querendo governar o seu pensamento, porque Cristo não oprime a mente. Cristo não exerce, ele não arromba a porta da sua mente, impõe a você coisa alguma. Ele diz assim: se quiserdes, se você desejar me seguir, segue após mim, tome cada dia, se quiser. Entendeu? Ele nunca me obrigou a nada. Ele nunca disse para mim e falou assim: você vai ter que deixar de ser neto de seu Abel. Ele nunca chegou para mim e falou assim: você vai deixar de ser fidelense. Ele nunca deixou para mim e falou para mim que eu deixaria de ser filho de Israel Teles como sou. Algumas pessoas querem. Algumas pessoas querem até dizer para mim como eu tenho que ser pastor. Que pastor não pode falar certas coisas. Quem quer remover seu fundamento, quer controlar seu pensamento. Quer guiar. Quer me guiar. Você está entendendo? Então, nós somos fidelenses. Inegavelmente somos fidelenses. E outra coisa, por onde eu vou, eu falo. Eu não falo que eu sou carioca. Algumas pessoas dizem: eu falo assim, eu sou do estado do Rio de Janeiro. Carioca? Eu falei: não. Eu sou de uma cidadezinha, 50 quilômetros de Campos, São Fidélis, cidade poema. Eu não gosto de falar dessa palavra, eu tenho orgulho. Eu tenho prazer em dizer que eu pertenço a essa cidade. Para onde eu vou,
se eu vou ministrar em igreja grande, pequena, em qualquer lugar onde eu vou ministrar. Eu sou de São Fidélis, sou pastor da Igreja Nova Aliança, em São Fidélis, no Ministério Independente, sou de tradição batista, fui criado na tradição batista. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa que eu vou falar. Aí, é bom você até dar uma pincelada sobre isso. Eu vou tocar. A minha formação é batista. Fui batizado pelo pastor Walter Velasco aqui nessa cidade. Passei a minha infância e adolescência e início de juventude toda na primeira igreja batista de São Fidélis. Participei, fui formado, então essa formação, aquilo que eu verso de Bíblia, como eu pude honrar já na minha vida, minhas professoras de escola bíblica dominical, como Dona Dilma Barcelos, que foi professora minha por muitos anos, que Deus abençoe, Dona Dilma, se ela estiver ouvindo, que a senhora seja abençoada, entendeu? Se hoje eu estou aqui, tem mão dela, tem digital nela, na construção da minha vida. Então, agora, não adianta, louvo a Deus pelos irmãos pentecostais da Assembleia de Deus, louvo a Deus pelos ministérios daqui, da vertente assembleana, dos irmãos da Brasil para Cristo, não é isso? Deus é amor, todos os ministérios aqui, mas se você olhar para mim, eu tenho perfil batista, porque eu fui criado lá, meus pais, quando eu abri os olhos, eu estava lá. Agora, isso... Os princípios que não impedem, né, de ver a revelação de Cristo. Não pode. Entendeu? Cristo, eu tenho que estar aberto, eu tenho que ser formado, baseado, respaldado, fundamentado para Cristo, não para uma coisa em si mesmo. A identidade, ela não pode ser um pacote fechado de tal maneira que depois ela se fecha até mesmo para Cristo. Não. A revelação é contínua. Interessante isso aí, pastor. Nós precisamos estar tá ficando bom. abertos à mudança, sim. Nós sempre precisamos. Não está fechada a cultura. Porém, quando se fala em mudança, não é uma mudança para retirar valores, princípios que glorificam a Deus. A gente vê hoje teatro, novela, filme, estão tentando destruir família, estão tentando dizer que nós somos o que não somos, não é? Até mesmo no meio religioso, não pode haver uma mudança que deixe de dar a glória e a obediência a Deus. Essa mudança é saudável. Essa mudança é que nos leva a ouvir a revelação de forma contínua. Como eu acabei de citar aqui, do apóstolo Pedro, estava já numa nova aliança, não é? Era uma nova, a dispensação da graça. Tinha algo novo. Paulo brigou ali porque estavam querendo circuncidar os gentios. Eles estavam querendo mostrar que o valor da circuncisão agora, ela era no coração. Veja, estava havendo uma nova revelação, uma mudança ali, porém, não de valores, não de princípios, uma mudança que leve o homem a glorificar a Deus. Como o pastor Israel está dizendo, que houve uma mudança na sua vida, que glorifica a Deus. Agora, essa mudança estão tentando nos empurrar de goela abaixo, de tirar os valores, de tirar a identidade da família, a identidade cristã, a identidade do judaísmo. Existe uma identidade lá, cultural, que é importante. Com uma propaganda falsa, né, de cultura, de arte. Exatamente. Que arte é essa onde estão colocando homens nus para crianças tocarem? Que cultura é essa onde os jovens estão ficando cada vez mais esquisitos? Onde as roupas estão ficando cada vez mais sem informação. Você não vê jovem com informação. Você vai conversar e não tem nada para falar com você. Não tem nada. Ele sabe nada. Parece que não está sendo produzido, pastor, um fundamento onde ele tem alguma coisa para contar. Até na beira da cama ou sentado à mesa, história para contar. Não tem história para contar. Não tem uma história para contar. Mas vai ter como? Ele não está aprendendo a honrar seus pais e avós. Hoje uma criança não tem mais. Essa questão até da bênção, né? Pedir bênção aos pais, avós, isso sim tem sumido. Isso é ruim. Isso é que eu estou dizendo. Essa cultura aí que essa é ruim.
Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 8, o seguinte: acerca das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento enche, mas o amor constrói. Se alguém imagina saber alguma coisa e ainda não sabe como convém saber, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Acerca da comida oferecida aos ídolos, sabemos que o ídolo não é nada para o mundo e que não há outro Deus senão um. Pois ainda que alguns sejam chamados de Deus, quer no céu, quer na terra, como muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós não há só um Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem vós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e por Ele nós também. Mas em todos nem há esse conhecimento. Alguns que até agora, acostumados com o ídolo, comem coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. A comida não nos faz agradável a Deus. Se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Vede essa vossa liberdade não venha a ser obstáculo para os fracos. Pois se alguém vir a ti, que tens conhecimento, em templo de ídolos, sentando-se à mesa, não será a sua consciência fraca e induzida a comer das coisas sacrificadas nos ídolos? Pelo teu conhecimento, o irmão fraco perecerá, por quem Cristo morreu. Pecando assim contra os irmãos, ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. Pois é por esta razão, se a comida escandalizar meu irmão, de modo nenhum comereis carne, para que meu irmão não se escandalize. Uma cultura, se ele faz isso, cultura que não tire o entendimento claro do Senhor. Eu fico olhando, né, e o seguinte, nós não podemos nos prender a um estabelecido que nos impede de pensar. Tem muitas pessoas que repetem coisas e assimilam e assumem coisas que, se você parar pelo menos uns 2 minutos para arguí-las, por que elas fazem isso, elas não sabem. E isso é um problema. Porque eu vou perguntar uma coisa para você: teatro é errado? Uma peça de teatro, não pense no que está em cartaz. Nós estamos falando no que está em cartaz. O teatro não pode ser um instrumento da cultura para ser um veículo que fortaleça verdadeiramente a cultura, no bom sentido, de um povo? Claro que pode. A televisão não pode? Pode. A música? Pode? Pode. Manifestações populares? Pode? Pode. Então, qual é o atrapalho? O atrapalho é quando alguns querem utilizar esses instrumentos para disseminar ideias destrutivas. Porque quando... Vou entrar num tema polêmico aqui. Qual o problema de... que alguns podem dizer, mas isso não é música, funk não é música. Eu não vou dizer isso. Porque tem pessoas que gostam daquilo. Eu, particularmente, eu lido com música, mas não gosto. Mas eu não posso dizer... Não lhe atrai, né? Não me atrai. E cada um tem o seu gosto. E até mesmo como foi criado. Você está entendendo? Eu fui criado, você vê se algum ouvinte aí vai rir. Eu fui criado ouvindo a difusora Coroados. Entendeu? Eu canto músicas do alimento espiritual. De criança eu ouvindo o rádio da minha avó. Hinos como Meu Jardim, Jardim de Deus. Jardim de Deus foi preparado a todos nós. Mas também ouvia as músicas da matinada sertaneja. Não é isso? Meu cafezal em flor, minha flor, meu cafezal. Eu quero dizer para você, se alguém chegar lá e cantar assim, meu cafezal em flor, minha flor, no meu cafezal. Eu quero dizer para você, me chamo teólogo desse tempo presente, mais dedicado ao Senhor, fala assim,
você está pecando porque cantou meu cafezal inflou minha flor. Então acaba com os cafezais do mundo, porque você não pode olhar para o cafezal e falar assim, cafezal inflou, minha flor, o meu cafezal. É errado. Mas se você pegar, alguém vai falar assim, isso é música do mundo. Fala assim, não, isso é música da cultura. Porque querem me fazer parar de pensar. O problema não é a música. O problema é a ideia que se quer transmitir. Você está entendendo? Aí o teatro. São instrumentos bons. E acho que a vida, muitas vezes, está sendo rebaixada a um nível, assim, eu vou utilizar uma palavra até feia aqui, a nível de porcaria. Porque, em tese, de se pensar que é tudo coisa do diabo, está pegando as coisas boas e jogando fora. Aí está ficando um rescaldo, até mesmo no meio evangélico, de um monte de gente atribulada, indigesta, irritada, cantando umas coisas que não tem pé nem cabeça. Aí você fala assim, que Deus vai derrubar seus inimigos. Entendeu? Isso é errado. Porque Deus não é porque a pessoa te persegue, você vai derrubar, porque isso não é bíblico. A palavra de Deus diz que você tem que orar pelo aquele que te persegue. Você tem que abençoar e não amaldiçoar. Aí o cara fala assim, Deus vai na frente, vai destruindo com a sua espada. O inimigo vai ver você se levantar. Aquele que falou contra você. Eu vejo um monte de gente cantando isso. Eu quero dizer para você, isso é música ruim. Isso é péssimo. Mas o povo dá glória a Deus, aleluia, sapateia, fala que o Espírito Santo está descendo com força, está assim, condenando isso tudo, porque ele não tem parte com isso. Está colocando o homem no centro? Você está entendendo? Então, às vezes, o cara vai cantar Menino da Porteira, todas as vezes que eu viajava na estrada de Ouro Fino, o outro vai cantar Ando devagar, porque já tive pressa. Aí você vai falar assim, eu prefiro escutar Ando devagar, porque já tive pressa, do que escutar certas músicas evangélicas. Pastor, agora o senhor botou lama no ventilador. Eu prefiro muitas vezes assistir uma peça de teatro que não tenha imoralidade, que não tenha tendência, mas que alguém, entendeu? Retratando a cultura saudável, saudável do povo. Eu prefiro, escuta o que eu vou dizer aí, segura na cadeira e ajeita na cadeira, eu vou falar. Eu prefiro escutar muitas vezes Ariano Suassuna falando dos seus casos, pensando, manifestando o seu pensamento, saudoso Ariano Suassuna, do que escutar certos pastores, certos profetas que estão invadindo a mídia social, entregando profecia mentirosa e falando que é crente. Crente coisa nenhuma. Eu prefiro perder meu tempo, investir o meu tempo ouvindo Ariano Suassuna, que eu dou umas boas risadas. É verdade. Entendeu? Dou umas boas... higieniza o coração do que me aborrecer ouvindo certa gente atribulada se dizendo pastor e crente falando. Verdadeiros chorumes, né? Então, nós precisamos, irmãos, eu costumo dizer, Cristo não nos emburrece. Não estou te falando que nós vamos ficar aqui, os intelectuaizinhos, não, nós vamos ficar humildezinhos, porque a revelação de Deus, ela nos torna humildes. A gente não vai ficar aqui, bebê. E outra coisa que eu não estou aqui intentando falar como eu sou o porta-voz da igreja. Não pense, o pastor Israel falou isso. Eu só estou emitindo o meu parecer, aquilo que é vigente para mim, até onde eu sei, até onde eu andei, cada um ande na revelação que tem. Não vá além daquilo que você aprendeu, disse o apóstolo. Ande até onde você aprendeu. E na regra que você aprendeu, você permaneça. Quando eu abrir meu espaço a mais, aí eu ando na regra que colocou adiante. Essa é a minha regra. E outra coisa, eu penso, não vou admitir que ninguém queira pensar por mim. Você está entendendo? Eu não vou reproduzir. Eu estou reproduzindo aquilo que Deus tem me ensinado. Eu tenho andado nessa regra. Entendeu? E acho que eu estou ficando um ser melhor desde quando eu comecei a caminhar com Cristo. Fica claro que tem muita gente lendo pouco e falando muito do que não lê. Tem gente que questiona algumas coisas, mas não lê, não sabe, quer questionar. Né? Esse dia mesmo eu coloquei um negócio aqui sobre
condenado recebendo prêmio na França. Isso aí. Né? Aí a pessoa coloca lá, mas Jesus também foi condenado. Ele está lendo o quê? Gibi da Mônica? Foi. Injustamente, é diferente. Acho que ele está lendo Playboy. Tá lendo. Entendeu? É justamente isso que o senhor colocou. Tem muita gente querendo falar em nome de Cristo, mas sem nenhum fundamento. Isso nos aborrece. Agora, quando você vai ouvir, vai ver um teatro que você já sabe que não tem viés teológico. Você está ali simplesmente para passar um tempo de entretenimento, o qual não vai ferir a sua fé, não vai desvirtuar aquilo que você acredita. Até porque nós cristãos vivemos por fé. Temos um parâmetro para viver. Vivemos nesse mundo, mas temos um parâmetro para viver. Não estamos aqui aleatórios, né? Há em nosso coração já uma cultura forjada por Cristo. E nada que está externo, quando vem contrário a isso, a gente precisa se manifestar, né, pastor? O pastor ali abriu a espada. Eu vou ler o texto. Eu vou ler o texto de Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 5. Ele diz isso sim. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então é óbvio que na nossa cultura, que a gente está inserido nelas, volta de João 17, não peço que os tire do mundo, a gente está inserido nela. Tudo que tem louvor, que é honesto, que é justo, que edifica. Agora, se não tem verdade, se não tem honestidade, se não tem louvor, não tem propósito, vai atrapalhar, mas que vai ajudar. Então, é nisso que nós estamos realmente trabalhando. Às vezes o mundo quer nos emburrecer e a religião quer nos enrijecer, mas Cristo nos liberta. Verdadeiramente. E eu posso, o senhor me permite, que eu estou gostando desse tema. E eu creio, eu pessoalmente, como líder de ministério, eu amo as manifestações da cultura. Tem muita coisa boa, né? Por isso que lá na igreja tem ministério de dança. Por isso que lá na igreja tem teatro. Quiçá todos os nossos ministérios tivessem liberdade para as manifestações da cultura. Mas da cultura. Não é só a expressão da arte, mas a cultura que os ministérios de dança, de teatro, daqueles que são artistas, pintores. Eu queria muito que tá ali nos cultos estivessem pintores da igreja, que Deus usasse e eles conseguissem colocar na tela as emoções, aquilo que Deus está tratando com eles naquele momento, eles representassem aquilo ali nos quadros. Porque eu creio que Deus dá talento aos homens. Subiu ao alto levando o cativeiro, e ele com isso deu dons aos homens. Deus dá dons aos homens. Entendeu? E eles podem expressar isso. Você imagina, pastor? Que beleza? Tem um grupo expressando a Deus na dança, entendeu? Depois o outro com o teatro, entendeu? O outro pintando, o outro com a música. São expressões. Mas daí eu quero também colocar que o que impede a revelação de Cristo é que muitas vezes a cultura e os representantes dela são orgulhosos. Não é porque eu sou um pintor que eu me torno um ser agora muito superior aos que não são. Não é porque eu sou um dançarino ou uma dançarina que manifesta a cultura, agora eu sou um ser iluminado. Não é porque eu sou um cantor, um exímio instrumentista, seja qual for o instrumento que você executa, o talento que você se torna melhor do que os outros. O que nós vemos na nossa nação, que existe uma classe ligada à cultura de artistas, que agora eles se acham numa posição elevada, que tem os únicos que pensam, e eles se tornam corruptos. Muitas vezes nas igrejas se tornam soberbos. Podemos até trazer para o ministério. Não podem ser pastoreados.
Eles não podem ser orientados porque agora eles têm uma expressão divina muito maior do que todo mundo e que os réis mortais. Não, filho. A cultura, ela deve dizer para você, a arte deve dizer para você, da onde você veio. Do mesmo ninho que todo mundo veio. Aliás, deve fazer de você um incentivador, alguém que dá ênfase, entendeu? ênfase àquilo que a identidade gerada no seio da cultura tem de melhor, não do que tem de pior. Gente boba. Por isso que alguns caem aí nas asneiras. Aí não adianta você ser um exímio cantor e morrer aí de cirrose hepática. Porque você acha que você tem que viver uma vida desregrada porque é cantor, um boêmio. Aí morre cedo. Aí, entendeu? Exagerado, jogado aos seus pés. Ah, porque era um grande poeta. Mas o fim foi... Aí começa a desvirtuar as coisas, porque a pessoa é colocada num grau de excepcionalidade que ele involui enquanto ser humano. E, na verdade, nós deveríamos agregar valor à nossa cidade, à cultura. Né? Eu, por exemplo, aqui na cidade, eu quero citar um nome, não do cerco evangélico. Nós temos aí um violonista, Carlos Alfredo, que eu já tive muitas vezes o prazer de sentar com ele, tocar com ele, de ter aula de violão com ele. Carlos Alfredo, se está nos ouvindo, vai aqui meu abraço, né? Admiro você na sua arte, no seu jeito de tocar violão. Vem de uma família de músicos, ele vem de uma tradição de músico, de choro, entendeu? Que se você sentar para ver a família dele tocando, a gente fala assim, meu Deus, Deus dá dons aos homens. Ah não, mas eles não são evangélicos. Fala assim, mas Deus deu dom a eles. O dom não é gospel, não. O dom não é evangélico, não. Entendeu? Agora, não é a cultura. Nós temos que olhar para aquilo que nós somos e agregar valor e não remover isso de nós. Nós muitas vezes criamos mais impedimento e atrapalho do que solução. Eu não estou dizendo que então as pessoas precisam viver sem Cristo. Esse é o embotamento. A cultura, ela não pode nos impedir. O orgulho dos homens nos separa de Cristo, porque Cristo diz que ele é manso e humilde de coração. E a nossa fé precisa adentrar isso para tirar o que é bom e promover a glória de Cristo. Isso aí. Paulo diz em Colossenses que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós sabemos que a nossa pátria está nos céus, mas estamos aqui hoje com o propósito de trazer a cultura dos céus, mas é algo que tem que convergir para a glória de Cristo. Eu vou citar exemplos. Nós não podemos... temos a cultura de futebol, você tem capoeira, você tem judô, você tem Krav Maga, você tem... Não pode ter um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, usando tal instrumento, tal ferramenta, para promover uma boa educação, para tirar crianças das drogas. Existem esses trabalhos que eles são importantes, com música, com teatro. Eu me lembro, uns anos atrás, tinha na cidade, não sei se ainda tinha um bom trabalho chamado Atleta de Cristo, que começou entre os jogadores de futebol. Veja, um país que é chamado país do futebol, que ferramenta extraordinária para se pregar o evangelho. Futebol não é uma cultura nossa, não? É uma cultura. É uma cultura. Então você trabalha isso aí, trazendo bons valores cívicos, morais, implantando o reino de Deus ali. Eu me lembro até, quando eu era criança, eu participei desses projetos aí todos. Você bem que gosta de jogar uma bolinha. Capoeira, futebol, gosto muito, já participei disso, cara. Fiz de tudo um pouco. Mas na verdade, a gente, quando é criança, a maioria de nós procuramos esses projetos à procura de uma referência. A gente procura uma referência, um pai, uma mãe, um bom líder. Imagine se nesses projetos tem um homem ou uma mulher sério, honesto, de Deus ali. Que boa transformação que se faz numa sociedade. A gente não precisa ir longe, não. Tem alguém comentando alguma coisa aí, Alexandre? Que falou alguma coisa?
Então vai procurando aí que eu vou dar uma palavrinha aqui. Lá em Charles Paraíso, Deus colocou algo no meu coração em colocar uma escolinha de futebol para as crianças. Os miudinhos lá. E aí comecei a ir pro campo. Falei com o dono do campo lá e comecei a ir. Só que com alguns princípios. Só vai participar do treino aqui comigo. Todas as crianças. Mas tem alguns princípios. Na escola vai precisar estudar. Eu vou querer ver ser um bom filho, educado, obedecer pai e mãe. E os da igreja, além disso, participar da EBD, está na igreja, está envolvido. Começou a dar resultado. Quando eu saí de lá, a diretora da escola lá, uma das pessoas que trabalha na escola, pastor, aqui está dando resultado. As crianças aqui começaram a mudar. Começaram a ser diferentes, começaram a se comportar diferente dentro da escola. Pensa bem, usando um meio para trazer uma formação saudável. Lógico que aí depois ia ser equiparada ou equipada com o evangelho na oportunidade. E esse era o objetivo. Eu estava confirmando isso, eu estou indo para o 6º ano de pastoreio ali no Odilim, na Nova Aliança no Odilim. Confirmando o que você está falando, nós temos aos sábados lá projeto de futebol, nós temos lá na igreja escolinha de dança e de música. A intenção é exatamente essa, e temos visto crianças sendo transformadas. Eu tenho no louvor da igreja lá crianças que foram ganhas no projeto, que hoje fazem parte do louvor, tocam violão, tocam bateria, tocam baixo. Crianças que não estão envolvidas com drogas, que o Senhor está guardando com trabalho e que a igreja está promovendo via cultura do lugar. Então veja a importância. No futebol, na dança, e a intenção é abrir para toda a comunidade, conforme vai se estruturando. Não é? Nós vamos nos estruturando mais. E outros, daqui a pouco tem alguém numa capoeira, por exemplo, não sei. Mas a igreja tem que sim. Hoje nós temos dificuldade, pastor Léo, nas faculdades com professores, alguns professores, né, que vêm com algumas ideias esquisitas. Mas como que nós teremos professores bons, por exemplo, se eles não mergulharem ali nos estudos da cultura, para conhecer tudo? Para ser um professor de faculdade, por exemplo, ele vai ter que estudar, ele vai ter que conhecer a história, os folclores. No mínimo pós-graduado. Ele vai ter que mergulhar fundo nisso para extrair o que é bom e refutar o que não é. Então, e hoje sim, nós carecemos de bons professores em todas as esferas. Professores que vão pregar valores e não algumas pastor André, o que a gente percebe, né, uma classe de pessoas falando muito que não procuram ter base e fundamento para refutar alguma palavra. Aqui só trazendo, foi, né, na palavra que o pastor deu sobre a cidade, e as que refutaram sem fundamento, só atacando. A cultura da cidade, São José é o quê? Cidade poema. Quantas pessoas já se levantaram aí, né, trazendo bons poemas, ganhando prêmios, né? E aonde isso atrapalha? Um cristão pode ser, um homem de Deus pode ser um poeta. Não pode? Pode, com certeza. Eu volta e meia escrevo uns poemas, hein? Escreve, pastor. Gosto nós tivemos lá na igreja, o senhor falou de teatro, nós tivemos lá no aniversário da Reforma Protestante. Que peça! Muito boa. Que informação gerada ali nos homens de Deus, das pessoas, e pessoas ali se fizeram como? Né? Para trazer ali um entendimento. Então, só que isso o senhor já deve ter sido atacado, se não foi. Dança não pode, não, isso não pode, e aquilo não pode, e até mesmo, não sei se a gente vai ter tempo aqui, mas até na consagração de um pastor. Nós estamos dizendo aqui que o costume, a cultura batista de ter ali, né, passar por um concílio, 350 mil perguntas em 3, 4 horas, amassando o candidato, e depois que ele sai dali e tem a sua empossado, né, passa pelo concílio ali,
consagrado e depois é abandonado. Ninguém procura mais para saber o que está falando, o que está fazendo, se está ou se não está. Na hora ali passa o rolo em cima, compressor. Não estou dizendo que isso está errado, é da cultura e eu acho saudável. Mas não quer dizer que se alguém é chamado pelo Senhor e uma igreja que está ali caminhando, se você vai consagrar não tem valor. E quem nunca passou pelo concílio, nunca passou por um seminário, está numa comunidade de Ribeirinho, já abriu 4, 5, 6, 7, 8 congregações, aquilo tudo e em Vale. Considerado lá como pastor. Às vezes ele ora lá debaixo da árvore, no meio do mato, lá numa região do Pará, longinho, onde que para chegar lá 6, 7, 8 horas de barco, ele está lá pregando o evangelho porque ele recebeu dos seus pais, ou alguém, sabor, ele teve no coração a chama acesa. Ué, a gente aqui, será que Jesus não vai conceder então, a ele? O que eu levantei, a bola que eu levantei aqui não às é vezes pra... ele não tem conceitos profundos, pastor Paulo. Sim. De hermenêutica, de exegese. Fazer uma boa homilética. Não sabe fazer. Mas tem uma coisa aqui que eu estou aqui desde cedo com a Bíblia aberta. Quando Pedro termina aquele discurso, depois de Pentecostes, eles começam a ter algumas dificuldades. Aí a Bíblia nos diz assim, olha, dizendo os resistentes, que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. O aleijado estava aleijado, deixou de ser aleijado, aquele que ficava sentado à porta formosa, e chamando-os, chamaram Pedro e João, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque, verso 20 do capítulo 4 do livro de Atos, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmãos, como eu disse aqui, nós como servos de Deus, como homens de Deus, você que me ouve, não é porque você não seja pastor ou não seja um líder, uma pastora, tem gente que não gosta de que se fale assim, mas para cada denominação tem a sua tradição, e eu vou colocar dessa maneira para você ser alcançado com a minha fala também, prestigiado com a minha fala. Nós entendemos que muitas vezes aquilo que pensamos, aquilo que nós temos aprendido com o Senhor, nós somos instados a ficar de boca calada. Em todo sentido. Então nós estamos vivendo no Brasil hoje um tempo onde não se pode falar. E eu quero aproveitar isso para dizer que ninguém pode nos calar. Porque, como disse aqui, quem quer controlar seu pensamento, quer conduzir sua mente, quer aprisionar sua vontade, quer aprisionar você. Entendeu? Eu não vou aceitar isso. Sabe por quê? João Alexandre canta ele tem uma música que fala assim, é proibido pensar. E hoje no Brasil é proibido pensar. As coisas mais idiotas do mundo, as coisas mais imbecis do mundo, as coisas mais imbecis, mais incoerentes do mundo, hoje você não pode falar nada. Não. E outra coisa, outros podem falar tudo, você não pode falar nada. Não. Nós temos que nos manifestar a favor da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Então, nós não vamos tentar ou permitir, vamos dizer aqui, uma sociedade como a sociedade fidelense, que tem raízes e tradições. Eu posso não concordar com a tradição, muitas vezes em algumas vertentes da Igreja Católica, como a Igreja Católica não pode não concordar com alguns ensinamentos da Igreja Evangélica. Mas dizer que nós vamos arrancar estas coisas daqui, um cristianismo divergente daquele cristianismo que eu prego. Mas eu não posso olhar para a família de um católico e dizer da maneira com que ele está criando sua família,
preservando as suas tradições. Não, deixa ele. Eu vou me meter. No dia que ele quiser ouvir alguma coisa a meu respeito, eu exponho, eu prego, eu manifesto, entendeu? Cada um vai andar na revelação que tem. Eu vou continuar pregando aquilo que creio, eu vou continuar falando aquilo que creio, eu vou continuar falando aquilo que vejo, vou continuar falando o que vejo. Neto de Abel, neto de Angélica, filho de Zeli, filho de Israel, nascido lá na Penha, sabe aonde? Na antiga Rua Antônio Xavier Maia, 447, nasci lá na chácara, lá Penha, que hoje ainda é de propriedade dos meus pais. Eu nasci lá quando não tinha casa, não tinha condomínio da Penha, quando não tinha aquele bairro todo, aquele loteamento ali, só tinha a igreja, aquela igreja da Penha lá, só tinha aquela igreja lá. Eu nasci lá. Entendeu? Eu não vou negar isso. Mas só que tem que a gente vai crescendo. E louvado seja Deus, que Deus vai nos ensinando. Mas eu sou cidadão de São Fidélis. Eu sou nascido na Penha. Eu tenho coisas da Penha em mim. E eu não vou negar isso nunca. Mas isso nunca me impediu de conhecer a Cristo. Nunca me impediu de conhecer Cristo. E outra coisa, nunca Cristo chegou para mim: se deixe governar. Ele só fala para mim: se deixe governar por mim. Agora, quem quer dizer assim, você não pode falar de Jesus conforme eu tenho te ensinado. Aí não, meu irmão. Aí fica ruim. Fala, Alexandre, a gente está indo para o final. Já tem alguém na fila do horário? A gente já está 5:11. Bom dia aos meus pastores, Paulo, Israel e também André, e aos ouvintes e telespectadores. Aqui muita gente participando, curtindo, deixando seu bom dia, seu abraço. Mas como estamos na reta final aí do programa, quero destacar aqui o Daniel Oliveira. Ele diz aqui: o nosso Deus antecede qualquer cultura, porém a boa cultura, os bons costumes, devem ser mantidos e praticados, até porque a cultura, no caso, ela molda o caráter de muitas pessoas, mesmo não os não cristãos. O Brasil é um grande celeiro, um país de diversas culturas, boas e ruins. É um bom tema para ser discutido observando as escrituras sagradas. É o que está sendo feito aqui. Obrigado, Daniel Oliveira. Minha ovelha no Angelim. A ovelha do pastor, Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. E temos também aqui a participação em termos de comentário do Cláudio Márcio Oliveira Castro. Ele diz o seguinte aqui: temos que ser mente de Cristo. Temos que amar a cidade onde nascemos. Glória a Deus. E ele complementa dizendo: muitas vezes o mundo quer nos rotular com coisas negativas. Somos povo escolhido. A mídia manipula a mente daquele que não está com a sua mente ligada em Cristo. Hoje, ele está dizendo aqui que hoje estava no coração dele de visitar a Igreja Nova Aliança. Eu não sei, o nosso culto aqui em São Fidélis é quinta e domingo, lá no Angelim, quarta e domingo, né? Em Colônia, quarta e domingo. Não sei de onde ele está falando, mas agradeço aí aos amigos que opinaram aqui, aos demais que deixaram um bom dia, a paz do Senhor, e muita gente ouvindo a programação hoje, audiência altíssima, pastor Paulo. Glória a Deus, bom dia aí para você que está nos acompanhando, né? E fica o convite aí, domingo tem culto, né? Pode estar lá conosco, né, pastor? Pode. Na quinta-feira deve estar lá, né? E você vai certamente aprender muito da parte de Deus, né? Um bom dia aí, obrigado pela sua participação. Estamos seguindo para o final, nessa manhã, né, de sexta-feira, um tema gostoso de se falar e não se esgota aqui, né? Se tivéssemos mais tempo, logicamente estaríamos aqui abordando aqui muito mais, só que nós temos um tempo aqui para isso, né? E estamos chegando ao fim. Passar para os ouvintes aí, telespectadores, não com o áudio aqui, com as imagens aqui, mas vou trazer para vocês dentro da programação às 19 horas, hoje de novo, esse debate. Amém. O pessoal Amém. Pode ouvir pelo site, pode ouvir pelo aplicativo para Android ou iOS, buscando Rádio Elohim aí na Play Store, ou através do aplicativo Radiosnet, que nós estamos alocados lá também, em meio a muitas rádios, mas você quer ouvir a Rádio Elohim, baixe a Radiosnet aí para Android ou iOS, e instale na busca dele Rádio Elohim, e você instala o aplicativo. Logo mais 7 horas então, na mesa com conselheiros, o que você não ouviu de manhã, ouça logo mais. Vai logo mais, glória a Deus, que bênção, irmão, você é bom demais, né? E então nós seguindo para o final desse programa, né,
do A2, na mesa do conselheiro. Obrigado pela sua participação, querido ouvinte. Você que deu aí a sua palavra. Continue assim, envolvido, participando, falando também, não só ouvindo, né? Mas participando, dando a sua palavra naquilo que estamos aqui abordando. E se você discordar também, dê sua palavra aí com argumentos, né? Traga algo aí para corroborar, para nos ajudar, né? E a gente vai certamente aqui trazer e conversar, né? Seguindo para o final aqui, vamos começar com as nossas, né, palavras de considerações e encerrando. O pastor André já está querendo falar alguma coisa ali, está querendo trazer alguma coisa. Douglas Girão, ovelha do Angelino, está mandando mensagem aqui dizendo que está ouvindo. Mandar um alô para ele, que Deus abençoe ele. Aí ele ouve, né? Vitor Palmares, ovelha, pastor Israel, está lá ouvindo também. Um abração para ele. Graças a Deus por mais uma manhã nós estamos aqui, pastor Paulo, satisfação. Obrigado, Deus abençoe o senhor, pastor Israel. A gente está sempre aprendendo com ele aqui. Deus abençoe o senhor, Alexandre. Todos os ouvintes, que a graça de Deus seja sobre a sua vida, que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração, que verdadeiramente você possa ser tocado pelo Senhor. Assim eu te abençoo e agradeço por essa oportunidade, no nome de Jesus. Pastor Israel. É sempre um prazer, estar aqui. Eu já disse isso, eu não tinha o prazer de participar de programas de rádio, mas tem sido uma grata alegria e uma satisfação, uma surpresa até para mim, poder usar desse instrumento tão eficaz para poder manifestar a palavra de Deus, estabelecer aquilo que pensamos e falar com você que nos ouve. Que Deus te abençoe, que você medite em tudo que foi falado e que isso traga para você uma diretriz, um norte que te aproxime mais do coração de Deus. Porque nesses dias tem sido usado muito, né, pelo nosso presidente. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós não seremos presa de ninguém, a pretexto de que quer que seja, como Paulo escreveu aos Colossenses, na carta aos Colossenses, para nós não sermos feitos presa. Porque tem gente que usa até culto aos anjos, divindade e muitas coisas supostamente espirituais, mas no fundo eles estão querendo aprisionar a nossa mente. Que Deus verdadeiramente continue a trabalhar em nós e nos libertar para a glória dele. Somos livres das algemas do mundo, mas fomos feitos servos de Cristo. Amém? Deus abençoe. Amém. Já indo, né, para o final, pedir ao pastor Israel que esteja orando, agradecendo ao Senhor por essa manhã tão abençoada, tão instrutiva e esclarecedora para nós e para você, né, querido ouvinte que está conosco aí nessa manhã. Senhor, a Ti seja dada a glória, a honra e o louvor. Nosso coração, ó Deus, se alegra em poder Te servir. Podemos, ó Deus, estar aqui falando em Teu nome. O nosso desejo não é proclamar o nosso nome, o nome de denominação a qual, ó Deus, servimos, mas é o Teu nome, e que somente o Teu nome seja exaltado, magnificado, glorificado, ó Deus, na vida, no coração, no seio da família daquele que nos ouve. Quero rogar, ó Deus, de uma maneira muito especial, que o Senhor abençoe o meu irmão Fidelense, o meu irmão dessa cidade tão querida, que o Senhor abençoe a todos aqueles e as cidades daqueles que nos ouvem, na extensão, no alcance, ó Deus, dessa rádio. Ó Deus, nós sabemos que pela internet, ó Deus, a nossa voz, a nossa palavra voa até, ó Deus, além dos limites da nossa pátria. Ó Deus, mais que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor alguma, esteja sobre todo aquele que ouve e que está ao alcance da nossa voz. Nós te bendizemos, dá-nos um dia na Tua paz, dá-nos um dia na direção do Teu Espírito, fala conosco nesse dia, acrescenta-nos, Pai, porque a Tua palavra, ó Deus, a Tua palavra, a Tua carne é a verdadeira comida e o Teu sangue é a verdadeira bebida. Ó Deus, nós queremos ter parte contigo, nós queremos ter parte com o Teu corpo. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus.
Amém. Que Deus te abençoe, querido ouvinte, e até terça, na paz da manhã, de 9 às 10, aqui com a 2, né? Junto de você, para trazer mais entendimento. E Deus abençoe a sua vida, Alexandre. Deus abençoe. Bom estar aqui, pastor Israel, pastor Andrinho. Deus abençoe. Obrigado pela presença. Shalom. Programa A2, construindo uma aliança eterna. Em São Fidélis, no Brasil e no mundo, você ouve o melhor da música gospel na Web Rádio Elohim. Acesse www.webradioelohim.com.